insistiu, que sonhou, que esperou, chegou a sua hora! Apita o árbitro! O que parecia impossível se torna realidade para esse time que é tricampeão da Libertadores da América! O Palmeiras, numa virada épica, inesquecível, a maior virada de um time numa semifinal de Libertadores da América. O Palmeiras vira o jogo para cima da LDU. Uma remontada inesquecível para você, torcedor do Verdão. 4-0 no tempo normal. A torcedora não aguenta. Ela vai às lágrimas. Como milhões de torcedores do Palmeiras espalhados pelo Brasil. Bom, rapaziada, e a imprensa esportiva Brasil afora está maluca, está enlouquecida com o que o Palmeiras fez nessa noite de Libertadores que tá marcada na história. Palmeiras vira para cima da LDU 4-0, o Palmeiras classifica no tempo normal e mostra que é gigante e vem muito forte na briga aí pelo tetracampeonato dessa Libertadores. Palmeiras podendo se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro aí na Libertadores. Tem tudo para isso, porque esse time do Abel Ferreira, esse time do Palmeiras é embaçado demais. Vocês vão conferir aqui a opinião de vários comentaristas Brasil afora, o Benja falando, o Luiz Felipe Freitas, que é o narrador lá da Cazé TV, tem o Fernando Fernandes lá da Band, né? Vocês vão conferir o Rica Perrone, pessoal. A análise do Rica Perrone nesse pós-jogo tá fantástica. Enfim, vários comentaristas, entre outros aí, vocês vão conferir durante o vídeo. Então, confere o vídeo até o final, porque tá caprichado, tá muito top. Sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Uma vitória épica, histórica. Classificação inesquecível do Palmeiras, 4-0. A LDU não viu a cor da bola e ficou comprovado que aquele primeiro jogo deu no que deu por causa da altitude. O LDU não conseguia passar da linha do meio de campo. O Alan jogou uma barbaridade, Andreas Pereira, Rafael Veiga. Gente, não tem o que falar. Esse time do Palmeiras é foda. Não tem outro termo. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. E digo mais, talvez, não, provavelmente, individualmente, não seja esse o maior time da história do Palmeiras. Mas pelo futebol jogado dos que eu vi, esse Palmeiras é o maior de todos. Que absurdo fez o Palmeiras, gente. Que coisa maravilhosa, que espetáculo, que noite memorável viveu o Palmeiras, mas também vivemos nós do futebol brasileiro. O Palmeiras está em mais uma final de Libertadores, a gente vai ter uma final espetacular entre Palmeiras e Flamengo, mas o que o Palmeiras fez essa noite é uma demonstração de crença, de qualidade, de juventude, porque o Alan fez um jogo absurdo, o melhor jogador em campo, de respeito à história, porque entra o Rafael Veiga e ele respeita a própria história, o torcedor apoia, ele faz os 2 gols como cara decisivo que é, e numa data emblemática de 5 anos de Abel Ferreira como técnico do Verdão. Um trabalho, obviamente, histórico, obviamente memorável, não só para o Palmeiras, como para o futebol brasileiro. Fazer o que ele faz há tanto tempo é algo, assim, brilhante. E foi um jogo, se não impecável do ponto de vista tático, porque, assim, o Palmeiras, ele fez o que tinha que fazer. Esse jogo não se analisa por qualquer outro prisma que não seja o da emoção e do ímpeto que o Palmeiras teve para virar essa parada, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Não interessa o que foi feito para chegar lá. E foi uma coisa muito pensada, obviamente. A estratégia funcionou. Foi um dos jogos mais incríveis assim que eu tive a chance de narrar, porque foi uma virada que estava assim esperada por todos, mas não sabíamos se iria realmente acontecer. E aconteceu de maneira muito, muito, muito merecida. O Palmeiras é finalista da Copa Libertadores da América, porque tem um trabalho espetacular e tem um técnico foda.
isso, senhoras e senhores, acabamos de presenciar a história sendo escrita no Allianz Parque, uma vitória do Palmeiras absurda, surreal, inacreditável, merecida, memorável, épica, etc. E mais o que vocês quiserem. Eu fiz questão de abrir com esse videozinho aqui, porque no dia que aconteceu esse vídeo, eu me lembro que eu abri a live, coloquei o vídeo, eu falei, vocês vão se arrepender muito da covardia que vocês estão fazendo. Então, para aquele grupinho de palmeirenses que se denomina torcida organizada do Palmeiras, faça a sua festa hoje aí e manda o seu comandante tomar no cu, porque durante 2 semanas ele não fez o que você queria. Vocês são uns puta de uns covardes. É isso que vocês são. Estão falando de um dos maiores ídolos da história de um clube gigantesco do planeta, que é o Abel Ferreira. A torcida do Palmeiras, aquela parte da torcida do Palmeiras organizada foi covarde com o Abel. E que bom que hoje eles estão tendo que ir lá e gritar o nome do cara, se é que vão ter, né, justiça para isso, e ver o Allianz Parque viver uma das páginas mais lindas da história do Palmeiras, de novo, sob o comando desse monstruoso, genial, brilhante treinador, dessa incrível gestão atual do Palmeiras, que tem que ser reconhecida, e diante de uma série de circunstâncias que nós vamos falar aqui. Antes de qualquer coisa, já quebrando algumas ideias que eu tenho visto aí já pela internet durante o segundo tempo, quando as pessoas foram vendo que o Palmeiras podia se classificar. Primeiro, LDU não é uma bosta. Tá? Isso é um discurso de mal perdedor ou de invejoso, de gente que ou perdeu para a LDU, ou que não assiste futebol, né? Ou então meramente querendo desqualificar o Palmeiras. A LDU tirou o São Paulo e o Botafogo e ela fez a melhor campanha da primeira fase no grupo do Flamengo. Então não, a LDU não é uma bosta. Se a LDU hoje não conseguiu levar perigo ao Palmeiras, significa que o Palmeiras jogou muita bola. Que a LDU levou perigo ao Flamengo, levou perigo ao Botafogo, ao São Paulo e a um monte de gente durante a Libertadores. Então, claro que a altitude é extremamente importante para a LDU, é evidente que sim. Mas esse time não é uma bosta. O trabalho do Thiago Nunes não é uma bosta. A LDU fez 3-0 no Palmeiras. Nenhuma bosta faz isso. Né? Então, não é uma bosta. É mérito do Palmeiras. Tá? Como se, eventualmente, o Flamengo vencer o Palmeiras é mérito do Flamengo. Como se o Palmeiras vencer o Flamengo é mérito do Palmeiras. O Brasil tem uma mania muito esquisita de tentar encontrar no derrotado a culpa pelo vencedor. Porque é tamanha dificuldade que a gente tem no Brasil de aplaudir alguém que a gente precisa encontrar no derrotado por que essa pessoa venceu. Cara, desculpa, o Palmeiras venceu porque ele é espetacular. Qual que é o outro argumento que você quer usar diante dos últimos, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos? Qual outro argumento possível de se usar? O Palmeiras vira 4-0 para cima do São Paulo numa final de Campeonato Paulista em casa. O Palmeiras tomou 3-0 lá, essa live estava entupida quinta-feira passada. Acabou, não sei o que lá. Eu falei, gente, ó, é improvável, foi 3-0, foi foda. Difícil pra caralho de virar, mas não é impossível. O Palmeiras é o Palmeiras e tal. Os caras foram lá, fizeram 4 no tempo normal, irmão. Não teve pênalti no jogo, não, pai. Os caras fizeram 4. E ainda se deram ao luxo de perder um gol na cara com o Vitor Roque no primeiro tempo, que podia ter feito 3-0 no primeiro tempo. Então, tem que se aprender no Brasil, primeiro, a não desqualificar adversários. Na medida que você desqualifica adversários, você desqualifica o seu próprio feito, o que é razoavelmente burro. E segundo, aprender a aplaudir o que os outros fazem de bom. Que do caralho, que espetáculo que o Palmeiras fez hoje. É espetacular, é coroação de muita coisa. Se o Palmeiras vai ganhar ou não a Libertadores, cara, é um jogo. O Palmeiras pode perder, pode ganhar. O Flamengo é bom pra caralho, o Palmeiras é bom pra caralho. Pode acontecer qualquer merda. Agora, os dois terem chegado, primeiro, boa notícia pra todo mundo, né? Vascaíno, São Paulino, os tricolores, estão todo mundo comemorando porque abriu um G7 pra nós, certo? Então já estamos todos no lucro porque temos um G7, né? Então já não precisa classificar entre os 6 para chegar na Libertadores. Podemos ser 7º, já deu um alíviozinho para nós ali. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, né, melhora ainda mais para o G7, pode virar G8. O Galo, infelizmente, como não está entre eles, ganhar a Sul-Americana não muda isso. Mas olha, resumidamente, cara, antes da gente ir para a resenha aqui, para as perguntas e tal, só que essa é uma mentalidade que muito treinador tem medo de ter. Você fala, cara, se eu recuar, se eu começar a botar meu time para trás para evitar os gols adversários, eles vão acontecer porque eles vão tentar. Se eu ficar lá na frente, eles não vão nem tentar porque eles não conseguem sair. Então, é de uma coragem muito, muito interessante, muito de se aplaudir do Abel em fazer esse tipo de coisa numa decisão. Porque ele sabia que se ele tomasse um gol, ele estava eliminado. Mesmo com 2-0, o Palmeiras não recua, o Palmeiras não tira o pé. Ah, o Palmeiras cansa? Claro que é óbvio que o Palmeiras ia cansar. Ele fez as alterações técnicas, eu nem acho que foram técnicas. Eu acho que ele alterou simplesmente porque ele falou, cara, o ritmo do Maurício tá caindo, eu preciso colocar outros jogadores mais inteiros, tão qualificados quanto, não estamos falando de um Veiga e de um Felipe Anderson, mas eu preciso colocar esses caras para dar ritmo pro jogo, para manter o ritmo ofensivo. Esse processo tem que estar funcionando para o Palmeiras ser forte como ele é, competitivo como ele é. Então, parabéns a todos os envolvidos, de cima até embaixo. O Palmeiras é disparado, para mim, o clube mais bem administrado do Brasil hoje, faz miséria sem ter um elenco tão
galáctico quanto os resultados indicam. O Palmeiras não tem um elenco galáctico, o Palmeiras tem um grande elenco, o Palmeiras não tem um time galáctico e consegue os resultados, consegue fazer tudo da maneira que tem feito. Então, parabéns para o Palmeiras, o resultado foi merecidíssimo, uma partida espetacular. Parabéns para o Thiago Nunes e para a LDU. Não é porque perdeu o jogo de hoje que está desfeita a campanha brilhante que ele fez na LDU. Quando eu participei da live do Careca, do André Henning, eu disse: 3-0 não será suficiente para a LDU conseguir a sua classificação. O Palmeiras vai conseguir a sua classificação com a bola rolando. Não vai precisar dos pênaltis. De lá pra cá, só tomei pancada. Ontem aqui, eu e Marcelo. Marcelo veio na minha, Marcelo chegou bem no Brasil, vive um grande momento. Falei que ia ser 4-0, ele falou vai ser 4-0. Duvidar do Palmeiras é um péssimo negócio que qualquer um pode fazer. O Palmeiras tem hoje o melhor treinador em atividade, talvez até no futebol mundial. Não adianta você olhar para mim espantado assim, não. Porque não é a primeira vez que o Abel faz isso. O Abel fez isso e a senhora estava lá numa final de Campeonato Paulista. Em mais de uma, no caso, inclusive. Mais de uma vez, tendo remontadas. E a de hoje, ela foi sensacional. E ela passou muito pelo Abel. A escalação do time do Palmeiras hoje, ela foi espetacular. Espetacular. Desde a escalação. O Alan pela direita foi disparado o melhor jogador do Palmeiras. O pênalti que o Alan sofre é um pênalti de um cara que não vai desistir nunca. A bola estava praticamente fora, ele foi lá. E não foi só isso que ele fez, não. Ele jogou demais. Ele liberou quem ele tinha que liberar. O Fux, que quase entrega, fez um grande jogo também. O Andrés Pereira jogou demais na frente. Eficiente de novo o Vitor Roque. Agora quem entrou e decidiu é um jogador que alguns torcedores do Palmeiras já estavam meio assim, será que não está na hora de ir embora? Será que já não está na hora de ir? E ele mostrou hoje que ele é decisivo. No segundo gol, para quem não prestou atenção, no terceiro gol, a jogada começa com o Veiga. É o Veiga que faz o lançamento pro Vitor Roque, que devolve e ele faz o gol. E aí tem o pênalti em cima do Alan. Quem vai bater? Aí tem que ser o Veiga. E eu falei pro Marcelo, na arquibancada, com aquela mão assim, ó: Marcelo, se sou eu, solta o pé no meio. Ele é abusado, ele ainda meio que deu uma cavadinha. Parabéns. E por nada, torcedor do Palmeiras, eu avisei você que ia dar e deu. Parece impossível para muito time, não para o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O dia 30 de outubro de 2025 marcou uma das maiores vitórias da história do Palmeiras. Uma das maiores viradas da história do Palmeiras, da Libertadores e, quiçá, do futebol. Um Palmeiras que sai com 3-0 fora para virar em casa, para jogar a final da Copa Libertadores da América 2025. E o mais engraçado, o que mais chama atenção é que todo mundo sabia que o Palmeiras ia virar. Como o próprio Abel disse, se tem um time que você diz que não está eliminado, que você não pode eliminar, que você não pode matar de véspera, esse time é o Palmeiras. Porque não foi a primeira, porque não foi a segunda, porque não foi a terceira vez que o Palmeiras fez isso dentro do Allianz Parque. O que o Palmeiras fez hoje com a LDU é o que esse time faz quando tem essa situação. Quando o Palmeiras precisa fazer 3, 4, 5 gols, o Palmeiras vai lá e faz. E vai jogar a final da Libertadores. Noite mágica do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Pela primeira vez na semifinal da competição, um clube consegue reverter 3-0. Pela 7ª vez, o Palmeiras está na final da Libertadores, recorde entre os brasileiros. Abel Ferreira, no dia que completa 5 anos de Brasil, dá esse presentaço para a torcida, a sua 16ª final desde que chegou ao clube, e o Palmeiras vai em busca do tetracampeonato contra o Flamengo. Verdão que se impôs desde o primeiro minuto, foi dominante. Ainda no primeiro tempo, fez 2 gols. Primeiro com Sosa, depois com Bruno Fux. E na volta para o segundo tempo, Rafael Veiga em 2 ocasiões, mas a gente tem que destacar aqui a partidaça do Alan. Até agora, os defensores, o time da LDU está procurando o Alan. E foi numa jogada individual belíssima, na linha de fundo, um lance que parecia perdido, um drible desconcertante.
Ele vai fazendo fila, sofre o pênalti e o Rafael Veiga converte. Palmeiras 4, LDU 0. E agora vai pegar fogo. Palmeiras e Flamengo na grande decisão da Libertadores. Já tem palpite? Gente, que resultado conseguiu o Palmeiras. Incrível, reverteu a desvantagem, perdeu lá por 3-0, 4-0 aqui, venceu o jogo e poderia ter sido muito mais. Palmeiras tomou conta da partida. Esse cara, hein, o Abel Ferreira, impressionante. Ele mudou a escalação do time, apostou nas suas convicções e ganhou um prêmio merecido. Na noite que ele completa 5 anos no comando do Palmeiras, ele e seus jogadores fizeram história. E olha, 4-0 para o Palmeiras ficou barato. Poderia ter sido muito mais pelo que o Palmeiras produziu. No primeiro tempo já poderia estar tranquilamente 3-0 pelas oportunidades. Quando veio a segunda etapa, aí o time mostrou que realmente é forte. Porque esse treinador é bom. E porque a torcida do Palmeiras vibra tanto com o time em campo. Olha, deu gosto de ver o Palmeiras jogar. Realmente resgatou o que a gente quer do futebol, o que a gente precisa para o futebol brasileiro. Garra, vontade, determinação, organização, convicção e segurança. Sem sombra de dúvida, é um prêmio para o Abel a classificação do Palmeiras na noite que ele completa 5 anos no comando do time. É um prêmio também para o futebol brasileiro. Há quanto tempo a gente não via uma equipe jogar dessa maneira? Tão tranquila, tão consciente, tão segura, que parecia que o Palmeiras não havia perdido por 3-0 a primeira partida lá no Equador. Agora nós teremos Palmeiras e Flamengo na decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Infelizmente, essa final em Lima, no Peru. Olha que loucura essa da Conmebol. Vamos parar de copiar o que acontece na Europa. Isso não funciona, isso não tem a ver com a gente. As dificuldades de deslocamentos aqui na América do Sul são incríveis. É diferente de você sair da Alemanha e ir para a Espanha para ver um jogo. Aqui não. As distâncias são longas, não existe facilidade de voos. Mas enfim, uma final brasileira da Libertadores da América. O Flamengo tem 3 títulos, o Palmeiras tem 3 títulos. Quem é que vai ficar com a 4ª taça da Libertadores? Mas olha, até lá, o torcedor do Palmeiras pode comemorar. E deve comemorar muito. O que falar desse time, gente? Eu falei, não duvidem do Palmeiras. Não duvidem. Eu falei que eu acreditava e eles acreditaram. E a torcida também, olha aí. Foi a torcida que fez isso aí também. Tem que respeitar. Ninguém tinha vencido, virado uma semifinal. Só o Palmeiras consegue. Respeita nós, ó. E amanhã tem jogo aberto. Não vou sair de maca, não. Respeita o Palmeiras. Tamo junto. Segue a gente aí, vamos pra final. Bom, rapaziada, então tá aí uma virada histórica, espetacular na Libertadores. E ela é do Palmeiras, né? A virada mais histórica, né, da história aí da Libertadores, né? Sendo redundante aqui, na verdade, mas... a maior virada da história da Libertadores. Quem fez foi o Palmeiras, né, pessoal? Espetacular o que o time do Palmeiras, de Abel Ferreira, jogou contra a LDU, Allianz Parque, simplesmente numa noite, assim, mágica mesmo, como o Abel disse, numa noite inspirada, tudo dando muito certo, né? A arquibancada com o campo, tudo casando muito certinho, né? Enfim, um show de futebol no campo do Palmeiras, um show nas arquibancadas da Nação Alviverde, da torcida palestrina, né? E o Palmeiras consegue esse resultado histórico. Tá marcado na história, o time do Palmeiras é gigante demais. E vocês puderam conferir aí as opiniões diversas aí de toda a imprensa Brasil afora a respeito dessa virada histórica do Verdão, né? E tô trazendo aqui para vocês no final do vídeo, pessoal, mais algumas opiniões do VSR, né? O Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Esportes. Ele veio no Twitter, né? Antigo Twitter, no X. Deixar a opinião dele também. Olha só o que ele publicou. A noite mágica está aí. Palmeiras na decisão da Libertadores. Palmeiras domina totalmente a LDU numa escalação ofensiva de Abel Ferreira com apenas Andreas de volante. Faz 4-0 em 80 minutos e está
na final de Lima. A virada que era difícil é realidade. Numa noite fantástica do menino Alan e com Veiga sendo decisivo, o Palmeiras de Abel Ferreira se acostumou com o impossível. Exatamente. Que análise do Vitor Sérgio Rodrigues, né, pessoal? Que análise. Essa última frase aqui, ó, espetacular na minha opinião. Olha só. O Palmeiras de Abel Ferreira se acostumou com o impossível. Exatamente isso aqui. Exatamente. O Palmeiras do Abel Ferreira, para o Palmeiras do Abel Ferreira, não existe impossível, né, pessoal? É histórico demais esse time, essa era vivida pelo Palmeiras, né? Então, curte, torcedor, curte o momento. O Palmeiras está na final da Libertadores, podendo se tornar o primeiro tetra campeão da Libertadores brasileiro, né? Enfim, tem o Bruno Formiga aqui também, pessoal, que deixou a sua opinião também no ex, antigo Twitter. Olha só o que o Bruno Formiga falou, comentarista lá da GTV. Não existe asterisco nessa virada. O que o Palmeiras fez é foda, é raro e é gigante. Tentar diminuir isso falando do adversário é passar muito recibo. Os caras fizeram algo inédito na história da Libertadores. Ponto. E é isso aí. Foi direto ao ponto aí o Bruno Formiga e exaltando esse time do Palmeiras aí, né, pessoal? E aqui tá o perfil Planeta do Futebol, deixando aqui esse dado, né, que todo mundo já sabe. O Palmeiras se torna o primeiro time da história a conseguir reverter uma diferença de 3 gols em uma semifinal de Libertadores. Tá aí, histórico demais o que faz o Palmeiras nessa Libertadores. E o Palmeiras chega gigante para essa final contra o Flamengo, né, pessoal? Enfim, deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo, qual que é o seu destaque, o que você observou. Deixa as suas declarações aí ao Palmeiras, ao Abel. Pode deixar a sua opinião à vontade aqui no campo dos comentários, beleza, pessoal? Bora festejar essa final aí do Verdão na Libertadores. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, o seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!